Muito bem. Eu citei no vídeo passado, anterior a esse, a respeito do livro de André Luiz, né? Devo ter errado o nome, me perdoem. O livro chama-se Libertação. Livro de André Luiz, pelas sublimes mãos de Francisco Cândido Xavier. No seu primeiro capítulo, André Luiz, pela palavra do mentor, ele cita que a criatura humana já se encontra no processo da razão há mais de 40 mil anos. Há mais de 40 mil anos. Gente, nós estamos ainda engatinhando no processo da consciência. 40 mil anos reencarnando, programando, dizendo que vai fazer, dizendo que vai fazer isso, dizendo que vai fazer aquilo, e não faz. Por isso eu me enquadro, viu, caros ouvintes e teleouvintes. Eu me enquadro, eu me surpreendo. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ter vergonha de mim mesmo. Eu tenho que procurar errar o mínimo nessa existência, apesar de já ter passado muitos anos e ter cometido grandes deslizes, né? Porque eu não sou perfeito. Em processo de construção, a gente erra muito pela nossa ignorância e pelo nosso casmurrice, teimosice, não é? O ressentimento, segundo Joana de Ângeles, tisna a razão. Venda, tisnou. Você não consegue compreender. Tamanha é a energia gerada pelo ressentimento que é negativo. Além de nós criarmos essa energia negativa, irmãozinhos que se identificam com esse tipo de vibração se aproximam e aumentam o volume, não é? Tira, assim como Joana nos diz, obnubila a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos. Nós ficamos completamente à mercê dos obsessores, que nadam de braçada nessa nossa pobreza de espírito. Nadam de braçada. Quando nós entramos numa furna desta natureza, é difícil de sairmos se nós não tivermos dois elementos fundamentais que eu tenho citado, e sinto a necessidade de frisar firmemente, até se tornar um hábito, a vigilância, até se tornar um hábito esses dois elementos no nosso comportamento, que seria a vontade. Tenho que ter vontade, porque, segundo Emmanuel, somente a vontade forte conseguirá manter o equilíbrio do espírito. E a coragem, porque eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Olha a diferença. Então nós temos que ter vontade e coragem para poder libertar, sair
desta furna que nos encontramos. Quantas e quantas vezes nós fomos chamados, Francisco, deixa disso, vem para cá, meu irmão, não fique aí, não perca o seu tempo mais com isso. Cito um exemplo prático, Francisco, é muito simples, sem julgar. O centro funciona na quarta-feira. O que acontece habitual e normalmente na quarta-feira na televisão? Futebol. Não que eu seja um seguidor, muito pelo contrário, eu não tenho mais esse interesse com toda a sinceridade do meu coração. Eu procuro outras distrações que já citei maravilhosamente, mais sublime, como por exemplo os parques do Brasil, que é uma coisa lindíssima. Eu me delicio com essas reportagens, ou as matas, né? E outras reportagens. Mas na quarta-feira tem o futebol que fulano, ciclano, beltrano gostam. Então deixam, né? Perturba, obnubila a nossa razão e a ótica do nosso entendimento fica à mercê da ilusão, conquistando-se como força destrutiva o ressentimento, ela está falando. O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser na qual se apoia. É a pessoa que joga faísca para todos os lados. Não importa a quem atinja, não importa quem esteja à frente ou ao meu lado, eu solto as minhas energias negativas. Isto é em virtude do estado e estágio que nós nos encontramos. Quando a gente aloja, entende? Concede área. Quando a gente concede área emocional para o desenvolvimento do ressentimento, ele toma conta. É um exemplo da tiririca. Como eu mexi muito com jardim, e é a minha formação, biologia, a tiririca apesar de ser uma praga, ela é medicamentosa. Ela tem seu efeito medicamentoso, mas ela é extremamente dominadora. Eu nunca esqueço um exercício que eu tive na casa da minha mãe, quando morávamos na cidade de Fernandópolis, apareceu lá 2 tiriricazinhas, né? Aí minha mãe falou, tira para mim, Francisco. Aí eu fui lá, tirei a segunda, né? Aí no outro, passado uns 10 dias, uma semana, outro brotinho. Fran, vê lá, meu filho. Resumindo, tinha já uns 10 brotos de tiririca. Falei, mamãe, isso aqui não tem conserto. Tem que fazer um buraco para tirar isso aqui. Olha, sem exagero, eu fiz um buraco de 50 centímetros de profundidade. Eu medi, pus a régua e medi. 1 metro, 50 centímetros de profundidade. E lá encontrava batatinha daqui. Porque ela é uma batatinha que solta uma ramificaçãozinha, e desenvolve outra batatinha. Dessa solta outra e desenvolve outra batatinha. E assim ela vai desenvolvendo. Por quê? Porque nós permitimos que isso acontecesse. Quando se concede
área emocional produtiva para o seu desenvolvimento, o ressentimento toma corpo e forma. Não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, ele lança pedra para todos os lados. É o estilhaço de uma granada. O indivíduo joga a granada ali, ela detona a sua volta toda, num raio de grandes metros, entende? Formando aquela circunferência de agressões. Isso é o ressentimento. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, acima de tudo, trabalhar a nossa mente. Tudo tem a sua origem na nossa mente em desalinho. O maravilhoso e grandioso livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, pelas sublimes mãos de Francisco Cândido Xavier, mostra maravilhosamente bem isso que eu estou falando, não é? Que nós temos a esperança de que, ao terminarmos este livro, Autodescobrimento, como eu tenho citado este livro com uma certa frequência, passarei a estudá-lo com vocês, porque é um elemento indispensável para todos nós. Vamos voltar, vamos aguardar.